Está começando a ALEP para você. Primeiro episódio, a engrenagem. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o papel da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, a ALEP. E para conversar sobre esse assunto nós convidamos aqui a Adriana Rocha, presidente da Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da OAB. Seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. O Paulo André Rabelo, que é advogado e professor universitário, e o Gustavo Coelho, que é advogado criminalista. Sejam todos muito bem-vindos. E antes da gente começar essa conversa, eu queria convidar vocês a assistirem um filme que nós realizamos sobre essa engrenagem, que é a Assembleia Legislativa, as ações e os reflexos dessas ações para a sociedade pernambucana. Vamos conferir? Na tela. O benefício de planejar o seu dia de acordo com o tempo disponível só foi possível, em grande parte, graças ao trabalho do relógio. Uma engrenagem que normalmente você não vê, mas que funciona a partir da conexão de minúsculas peças, todas imprescindíveis para que você não perca a hora. A mecânica que torna a vida em sociedade possível passa pela existência de normas que regem a coletividade, nem sempre conhecidas pela maioria. As propostas que viram leis para beneficiar a todos os cidadãos são criadas pelos deputados. Só olhando de perto conseguimos entender a importância desse trabalho. Por isso, a escolha de cada parlamentar é uma decisão tão séria. Quando a gente vai escolher uma pessoa para nos representar, a gente tem que observar o todo, não só a nossa necessidade, como a necessidade de todos. Então acho que é de grande responsabilidade a gente saber informar mais, colocar bons políticos, porque vai refletir tanto a nossa vida quanto a vida de outras pessoas. Somos um só povo. E quando melhora para a dona Rosilene ou para o Diego, que tem transporte garantido para chegar à escola, a educação melhora para todos. Quando Felipe ou a Lívia, que recebem a Bolsa Atleta, ganham uma medalha, quem sobe ao pódio é a cidadania. Quando uma mulher vítima de violência é tratada com dignidade no momento que mais precisa, ela melhora sua vida, sua saúde, e nós aumentamos nossa confiança no futuro. As conquistas dos pernambucanos nascem na ALEP, Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Porque, como as peças de um relógio, você pode nem perceber, mas a ALEP está sempre trabalhando para você. Bom, diante disso que a gente acabou de ver, eu queria saber de vocês, e aí eu gostaria de começar com a Adriana Rocha, se você acha, Adriana, que a população tem a clareza do que é o papel da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco? Mônica, eu acho que não. Eu acho que a gente precisa educar ainda mais politicamente o nosso povo para compreender a importância realmente nessa sistemática de executivo, legislativo e judiciário, a importância da Assembleia Legislativa. E eu acho que, em razão dessa valorização, muitas vezes, da nossa Assembleia Legislativa, a gente poderia, de fato, construir um Estado mais fortalecido democraticamente.
Então, acho que a gente precisa caminhar nessa questão da educação, na questão da divulgação também, de como funciona esse poder legislativo e por que ele é tão importante dentro dessa dinâmica do federalismo que a gente vive, porque a gente tem um sistema federativo e nem todas as leis são feitas na União, muito pelo contrário. Cada estado tem uma grande responsabilidade e existe um conteúdo muito significativo de matérias que podem ser trabalhadas no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, acho que a partir desse momento que as pessoas tomarem consciência dessa importância também da Assembleia, sem dúvida nenhuma, essa valorização ela vai também servir como uma forma de cobrar mais dos nossos políticos ações mais direcionadas e mais efetivas para a melhoria e o bem-estar da sociedade pernambucana. Para que se possa, Mônica, entender um pouco como funciona essa engrenagem, é importante saber diferenciar a Câmara Municipal, que tem os vereadores, a Assembleia Legislativa com os deputados estaduais e a Câmara Federal, como a Adriana mesmo falou agora há pouco. A Câmara Municipal ela vai apenas se ater ao município, onde ela estiver instalada. Já a Assembleia ela abrange todo o Estado. Enquanto o vereador ele tem uma atuação mais próxima da população, o deputado estadual ele vai ter, digamos que o Estado todo, ou dividindo até por região, como no caso de Pernambuco, são 12 regiões. Mata Norte, Agreste Setentrional, Agreste Taparica, Sertão. Então, tudo isso ele vai... Sertão de Taparica, melhor dizendo, desculpe. Então, tudo isso, o deputado estadual ele vai ter que passar a atuar nessas áreas, nessas regiões. E cada região dessa tem uma peculiaridade, o qual faz com que aquele deputado daquela região saiba daquela necessidade e faça um projeto de lei que tem aquela necessidade. E isso a população precisa saber. Ela tem que entender que o deputado estadual é quem está realmente trazendo para a sua região os avanços que ela precisa. Gustavo, você concorda com o que a Adriana disse? Que a sociedade realmente não tem a clareza do que é o funcionamento da Assembleia Legislativa? Plenamente. Falta a comunicação efetiva. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, eu desafio qualquer um aqui a dizer que uma pessoa que você não conhece não tem um aparelho de celular hoje em dia, um smartphone. Todos têm. Né? E dificilmente a gente não entra durante o dia, a gente está acessando as informações, está sempre recebendo propaganda, pop-up, etc. Então, por que a Assembleia Legislativa não poderia fazer uma ação dessa natureza? Chegar ao seu cidadão de forma efetiva, como um celular. O cara abriu, chegou lá e tem sim, um pop-up com as informações. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei fazendo isso, levando a informação que o pernambucano precisa. Nós somos bombardeados todos os dias por um monte de informação e a gente poderia e deveria, talvez, ser bombardeado também pelas informações que viriam da Assembleia. Disso, é verdade, mas não tem. E é muito simples de fazer, acredito. É verdade. Há um distanciamento, ou é uma falha de comunicação, ou há um distanciamento institucional, Adriana? Eu acho que essa fala de Gustavo, ela reflete, de fato, uma carência da população em geral, né, de se sentir mais próximo daquele seu representante político. Então, acho que quando ele menciona a facilidade, às vezes, desses meios de comunicação hoje, o celular, as redes sociais de uma maneira geral, eu acho que esse é um caminho, sim, que pode ser levantado, já vem sendo levantado por algumas instituições públicas, mas a Assembleia Legislativa, ela tem um caminho aí a percorrer que eu acho que é bem interessante com o povo de Pernambuco, porque assim, até a localidade mais distante, ela poderia ter acesso, né, como o Paulo muito bem colocou, quer dizer, há uma informação do que está sendo tratado, por exemplo, na Comissão de Constituição e Justiça, qual é a legislação atualmente que lhe interessa diante da sua condição, às vezes, de violência, de carência. Sim. Então, eu acho que acompanhar a propositura das leis e poder fazer sugestões efetivamente, né, aos nossos deputados estaduais, eu acho que isso amplia essa representação democrática e, sem dúvida nenhuma, vai tirar talvez a falsa impressão
de que a Assembleia Legislativa ela é menor, por exemplo, do que o Congresso Nacional, porque não é. Se estamos diante de uma federação, nós temos que nos respeitar como estados, com a nossa autonomia constitucional, porque nós temos uma Constituição estadual e o nosso órgão legislador, ele tem, como eu já havia dito, uma parcela muito grande de autonomia legislativa. Eu vou te interromper, porque o nosso cubo está mandando aqui uma vibração forte Então, de lá. que a gente precisa esquentar essa conversa. Tá. E aí, vamos para intervalo e na volta a gente esquenta. Em Pernambuco, todo mundo tem apelido. A Francisca é Chica, Toto Severino é Bill. É um jeito carinhoso de chamar as pessoas mais próximas. Meu nome é Adriano Torres e todos me conhecem por Didi. A Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco é a ALEP. É só conhecer para entender. O ALEP para você, volta já.